Bom, eu tô fazendo essa live, na verdade, para trazer um comunicado para vocês, um comunicado sério, pelo menos para mim, tá? E eu vou precisar contar também com a paciência de vocês em todo esse tempo. Eu vou contar algumas coisas que muito provavelmente você não sabe, mas que vai fazer sentido. Depois eu vou deixar esse vídeo aqui fixado para você. Dentre elas, o meu testemunho, e como eu cheguei aqui na internet, um pouquinho da minha vida também, algumas coisas que muitas pessoas perguntam, então eu já vou deixar aqui de pronto para vocês e responder algumas curiosidades, digamos assim, mas que faz parte, amém? Primeiramente nós vamos orar e em seguida eu vou falar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque estamos aqui todos reunidos em teu nome e a tua palavra diz que sempre, Pai amado, que 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. E aqui tem muito mais do que isso. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. A Jay não viu o WhatsApp. Vou falar com ela. Amém. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa aqui que eu preciso contar pra você é um pouquinho da minha história para que você compreenda, tá certo? Gente, eu me converti aos 6 anos de idade, tá? E eu sempre falava pra minha mãe, eu lembro muito bem disso, e o Senhor sempre falava comigo, tá? A respeito de canções, né? Falava comigo e eu compunha desde muito nova, e eu, inclusive, achava que era só ali onde eu tinha que ficar, mas eu percebi o quanto o louvor, né, estava me preparando por uma grande batalha espiritual. Então, você que é do louvor, muitas das vezes acha que só tá ali, né? Puxa, olha, Deus me deu o dom para cantar. Não, é muito mais do que isso. Você pode tocar os céus quanto a voz, e você tem que levar isso muito a sério. Por quê? Porque foi através do louvor, né? Foi o primeiro ministério que eu, de fato, participei na igreja, tá? E aí, a partir disso, eu fui para a batalha espiritual muitos anos depois. Eu fui entender como que o louvor pesa. E foi assim também que Davi começou. Davi começou ali, cantando as harpinhas dele, tá certo? E depois de um tempo, as pessoas acharam que era só harpinha, mas perceberam que aquela harpinha podia o quê? Já podia expulsar demônio. Daqui a pouquinho, tempos passaram e ele se tornou um dos maiores, o maior guerreiro, o maior rei da história de Israel em termos de guerra, né? E os salmos dele são salmos extremamente fortes, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é não menosprezar, tá? Não menosprezar o teu chamado, principalmente quando se trata do louvor, porque ele tem um peso espiritual absurdo, e foi assim que eu comecei, tá? E outra coisa muito importante para deixar clara, os levitas não são os cantantes, tá? Na realidade fazia parte das atribuições dos levitas, que eram quem serviam o templo. Então, eram levitas, que inicialmente eram apenas os primogênitos, e depois, na verdade, o primeiro de cada família, né? Tinham os levitas, tinham os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Sacerdotes e sumos sacerdotes eram da família de Arão, ali, irmão de Moisés, tá bom? E levitas eram todos os primogênitos. Todos os primogênitos. Os primeiros era só a galera lá da família de Arão, e acabou que entravam ali todos os primogênitos. Então, quando você fazia o resgate da primogenitura, né, você ali estava ofertando no templo. Se você não fizesse o resgate ou não quisesse, você deixava o seu filho, como Ana fez com o profeta Samuel. Então, ele ficou ali servindo o templo, tá certo? Então, existe a questão do resgate. Então, Jesus, por exemplo, foi resgatado no 8º dia, normalmente era assim, no 8º dia, Jesus, Maria e José, eles foram no templo e fizeram tudo certinho, né? Ofertaram ali as rolinhas, e quem estava ali era Ana e Simeão, né? Quando viram ali Jesus, e aí Simeão pegou Jesus no colo e falou assim: agora eu já posso morrer porque eu já vi o Messias, né? E então esse é o primeiro ponto, tá? Então o levita, ele era muito mais do que isso, tá? Então vamos continuar, né? Porque eu vejo alguns comentários e é diferente você gravar o vídeo para colocar aqui. Você que tem o chamado de mestre,
você precisa interagir com algumas coisas para trazer conhecimento, amém? Então, esse é o primeiro ponto. Eu vim do louvor, tá? Compunha desde muito, muito, muito nova. E aí, teve uma vez, eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, e o meu pai, ele não era crente, e ele fazia sempre aqueles churrascos, sabe como é que é o Rio de Janeiro? Ele fazia aqueles churrascos, né? Aí chamava os amigos e eles ficavam tocando pagode. E eu tinha facilidade de decorar as músicas. E eu lembro que um amigo dele falou assim: essa daí vai ser pagodeira, né? E a minha mãe disse, e eu me lembro disso, que eu me respondi bem assim: não, eu vou ser missionária. Eu vou ser missionária. Então, isso era muito, muito, muito forte em mim. Só que, obviamente, né, eu não devia estar cantando aquelas canções. Eu tinha 6 anos de idade e achava que aquilo dali era... vamos supor, eu podia cantar também, porque eu tinha um pai que não era crente, né? E uma mãe muito novinha. Minha mãe me teve de 14 para 15 anos, né? Minha mãe ficou grávida com 14 anos e me teve com 15. E logo fez 16 em seguida. Não, minha mãe me teve com 15 e teve com 16, isso. Então, assim, e ela ali foi quem me levou e me conduziu à igreja, tá? E depois disso, hoje a minha família toda é convertida, mas antes era só mesmo eu, a minha mãe. Na verdade, eu acho que eu me converti antes da minha mãe, porque minha mãe me levou na igreja, estava visitando, e eu pedi para ela assim: eu quero aceitar Jesus, porque eu tinha entendido a mensagem do pastor Celso na época, que até hoje, ele é até hoje lá em Barra do Piraí, né, pastor da segunda igreja de Barra do Piraí. E eu lembro quando ele abriu os braços, assim, eu tinha só 6 anos, gente, por isso que eu falo, não menospreze as crianças, tá? Então eu lembro quando ele abriu os braços falando de Jesus. Eu me lembro dessa cena. E eu me lembro que quando ele terminou aquela pregação, eu já estava totalmente envolvida. Parecia que era só uma criança que achou legal, mas eu sabia que a partir daquele momento eu era crente, né? É assim às vezes que a criança pensa, né? E foi passando o tempo, e eu percebi que Deus tinha muita coisa para mim na área de batalha espiritual. Algumas coisas eu não entendia, e muitas delas eu não tinha maturidade nenhuma para entender, porque são coisas novas e muitas das vezes nem quem está ao teu redor tem, porque são coisas para um tempo que ainda não chegou, como aconteceu com Daniel. Daniel, no capítulo 12, o próprio anjo fala para ele: olha, fecha esse livro, porque essas coisas não são para agora. Então tem muita coisa que às vezes você sabe que tem, mas Deus não vai te revelar naquele momento como você deve usar, porque não é para aquele tempo. Mas você precisa confiar no processo, né? E esse processo é muito dolorido, esse processo dói, esse processo envolve perseguição, principalmente para onde Deus vai te levar. Então, às vezes você não entende, por exemplo, né, como é que você era pequenininho, pequeno, às vezes na própria escola, tá? Às vezes na própria igreja, e tinha tanta perseguição. Obviamente que maldição sem causa não encontra pouso, tá? Tem muita coisa que a gente acaba vivendo consequências de coisas ou que a gente fez, ou de coisas que os nossos pais também fizeram. Eu não estou falando que você morre pelo pecado dos seus pais, mas existem sim consequências, inclusive espirituais, e que a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus e faz dele o seu Senhor e Salvador, né, você pode sair desse âmbito de maldição, porque ele já carregou, ele levou sobre si as suas maldições, mas para isso você tem que se posicionar, né? E entender de batalha espiritual, porque você é uma criancinha, você acabou de se converter. Então, assim, as coisas, elas acontecem, mas você precisa aprender a lidar com tudo isso, né? E muitas pessoas nessa caminhada acham que são convertidas e não são. Por quê? Porque o que sentem até aquele momento é o quê? É uma admiração por Jesus, mas não são ainda amigos de Jesus Cristo. A gente vê isso, por exemplo, com Pedro, o discípulo, né? Até então discípulo Pedro, me surpreendeu absurdamente, porque Pedro, ele se destaca nos evangelhos. Na verdade, olha, Realengo, no Rio de Janeiro, ele se destaca nos evangelhos, né? Até então o discípulo Pedro. E quando Jesus falando que ele ia ser perseguido, né? E que aprovia que quando o pastor fosse preso, fosse enganado e tudo, que as ovelhas iriam se dispersar, o que Pedro fala? Ele fala assim: olha, eu não vou te abandonar, né? Se fosse, eu morreria por você. E aí o Senhor fala para ele: olha,
Pedro, né? Satanás pediu para cirandar a tua alma para quando você se converter. Olha só isso. Quando você se converter, ele não era convertido, gente. Para quando você se converter, você fortalecer os seus irmãos. Então, o que significa? Significa que muitas das vezes a gente acha que é convertido e a gente não é. Significa que muitas situações da nossa vida acontecem. Por quê? Porque a gente precisa entender quem a gente é em Deus e tomar posse daquilo que Deus nos deu, né? Então, durante a minha vida inteira, e principalmente você que tem chamado para a batalha espiritual, né? Chamado apostólico e tudo, né? Eu fui muito perseguida. E tive que aprender a lidar com isso, tá? E o Senhor permitiu que eu fosse quebrada ali e transformada na casa do olheiro para que eu aprendesse a ser humilde. E isso demorou, não foi da noite pro dia. Porque até então, a gente, as ofensas, né? Quando você tá no processo, o que você pensa, o que eu pensava, né? Pelo menos quando eu era adolescente, essas coisas, né? Que você fica com raiva, ou você fica triste, ou você não sabe lidar com aquilo, né? As suas emoções, elas ainda estão se formando e você não entende muitas das vezes como que alguém, às vezes, da própria igreja, né, se levantou daquela forma contra você. Não é alguém do mundo, é alguém da igreja, ou é alguém da tua família. Então, assim, mas, de fato, isso precisa acontecer, tá? Então, assim, a primeira coisa, né, que eu vi aqui uma pergunta, tá, e como saber que você foi chamado para a batalha espiritual? Se você nasceu de novo, você foi chamado, porque existe uma batalha espiritual acontecendo right now, exatamente agora, nas regiões celestes. Existe uma batalha espiritual. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A tua luta é contra principados e potestades. E ela fala também que você tem armadura. Quem vai usar armadura se não tiver numa batalha? Está dizendo que todos nós, fortalecei-vos na força de seu poder e revesti-vos de toda a armadura de Deus, absolutamente toda. O capacete da salvação, a couraça da justiça. Então, de fato, você sim, pode ter certeza que você tem chamado para a batalha espiritual. A questão é saber se você tem chamado para a linha de frente. Essa que é a grande diferença, tá? Então, quem é chamado para a linha de frente, que aí rola esses lances da perseguição e tantas outras coisas que você não entende por que está acontecendo, tá? Você é o esquisito, estilinho João Batista, tá? Mesmo que você não tenha aquela intrepidez de João Batista, você sabe que você é meio esquisito, tá? Você é estranho e você passou a vida inteira se fazendo da sã, sabe? Faça a sã, gente, né? Para que as pessoas pensem o quê? Olha e façam assim, puxa, que pessoa normal. Que pessoa normal, porém, no fundo, vocês sabem ali que está interpretando, está fazendo ação. Então, gente, como fazer ação, né? Muitas das vezes, Jesus se fez do são, né? Porque a gente sabe que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E ele disse bem assim, olha, eu teria muita coisa para falar para vocês, mas eu não tenho condição de falar agora porque vocês não suportam. Então, assim, faz ação. Tá tudo certo, entendeu? Passa no teste, tá? Pra ninguém te internar antes da hora. Aí, na hora certa, você começa a falar de batalha espiritual. Você vai começar a ter a autoridade que Deus está te entregando, mas na hora certa. E muitas das vezes, você que tem chamado para batalha espiritual, o que você faz? Você vai e começa a ficar tão maravilhado com as coisas que Deus está te ensinando que você começa a falar para todo mundo. E aí a perseguição. Tem algumas perseguições que você mesmo provoca e não sabe, achando que você é uma voz profética naquele tempo e quis ser perseguida normal. Mas na verdade você é uma voz imatura naquele tempo. Uma voz precipitada naquele tempo. E aí eu também fui essa voz precipitada durante muito tempo, até entender. Tá bom? Então, presta atenção. De fato, quando Deus começa a te revelar coisas diferentes, você vai precisar suportar. E é por isso que, nesse processo, você precisa entender quando falar. Porque enquanto aquilo não está embasado dentro de você, aquilo não está firme dentro de você, você sim corre o risco, inclusive, né, de abandonar. Abandonar aquela direção, aquele chamado. Sabe por quê? Porque você pode achar que aquilo não é para você. Porque é muita perseguição, porque é muita coisa, quando na realidade, gente, é só o tempo errado. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele foi chamado, ele ficou muito tempo aprendendo.
Ele ficou 3 anos ali, depois não sei, mais 10 anos, se eu não me engano. Então, quando ele começou a ter aquele tipo de autoridade que ele começou, tá? Ele já tinha passado por um processo muito grande e um cara que era super eloquente, que sabia falar muito bem, sabe? E tudo, ele ficou muito tempo em silêncio, sendo rejeitado e sendo humilhado. Isso faz parte de um processo para você se tornar, ali naquele tempo, como o próprio apóstolo Paulo fala, um apóstolo, né? Todo apóstolo tem chamado para a linha de frente de batalha espiritual. Todo apóstolo tem chamado para a linha de frente, 100%. Tá? Então, se você conhece um apóstolo, eu conheço apóstolos que não entendem de batalha espiritual e são apóstolos, certo? Então, eles estão certamente no lugar errado e vão trazer peso para eles mesmos, tá? Por quê? Porque todo apóstolo entende de batalha espiritual. E se ele não entende, ele sabe que ele tem o chamado para a linha de frente. Ainda que ele não entenda, porque está todo mundo disposto a aprender. A questão toda é saber, né, se aquela pessoa ali ela tem chamado para a linha de frente. Então, esse é o problema. Não é problema, né, a gente não saber tudo. Por exemplo, né, o apóstolo Paulo era judeu? Era, da tribo de Benjamim. Então, assim, a questão toda é chamado de linha de frente. O chamado apostólico, por exemplo, ele tem essa pegada, né? E hoje, o que a gente fez? A gente matou alguns ministérios. Existem 5 ministérios e nós matamos alguns ministérios. Como, por exemplo, o ministério de mestre mesmo, né? Ele não é, tipo assim, nem citado muitas das vezes na igreja. As pessoas reduzem aquilo dali a aula de EBD, né? Escola Bíblica Dominical para quem teve, tá? Que é de fato maravilhosa, mas não é só aquilo. Aquilo ali, gente, tem que ter uma escola dentro da igreja. Tem que ter uma escola dentro da igreja ensinando a profundidade da palavra de Deus. Outro ministério que mataram foi o ministério profético. Por quê? Porque tem profetas nos dias de hoje, tá? Então, assim, João Batista foi o último profeta antes de Jesus nascer, né? A Bíblia mesmo explica isso, tá? Que ele foi, aquele ministério profético da Antiga Aliança encerrou em João Batista. Foi o último profeta da Antiga Aliança. E aí ele entra na Nova Aliança, tá? E as pessoas falam o quê? Falam que profeta não existe. Muitas igrejas explicam isso. Que a maior profecia, gente, está na Bíblia. Mas profeta existe. Sabe por quê? Porque se no fim dos tempos a luta da igreja seria contra os falsos profetas, é porque os profetas verdadeiros existem. Não existe falso se não tiver verdadeiro. Não tem como falsificar uma coisa. Então a Bíblia fala que os falsos profetas, eles carregam o espírito do anticristo, que está no mundo muito antes até mesmo do anticristo se manifestar. E como é que acontece? Os falsos profetas, a Bíblia diz que eles saem de dentro da igreja. Tá? Senão não é falso profeta, ele é um feiticeiro. Então, quando você vê uma pessoa ensinando coisas contrárias à Bíblia, mas nunca esteve dentro da igreja, ela não é falso profeta. Ela não é profeta. Nunca foi. Ela é uma feiticeira. Ela é um pagão, seja o que for, mas não é falso profeta. O falso profeta necessariamente tem que ter passado, tá? Tem que ter estado com os irmãos, tá? Mas a Bíblia mesmo coloca lá em Tessalonicenses assim, olha, eles não pertencem a Deus, porque se fosse dos nossos, eles teriam permanecido conosco, mas saíram do meio de nós. Então, de fato, né, eles não são dos nossos, mas eles saíram de nós. Então, o falso profeta não é o convertido que cai. É o convertido que, na verdade, ele não sai da igreja. Ele diz que não sai dos caminhos do Senhor e ele começa a ensinar doutrinas distorcidas. Então temos alguns falsos profetas que você conhece, que outrora eram pastores eloquentes e hoje parecem hippies, né? Quem já viu? Tem um pastor assim, né? Que de fato pode ser uma pessoa, né? Eu não falo da pessoa dele. Eu falo do espírito de falso profeta que paira sobre esse homem. Né? Então, como esse, tem muitos outros. Que outrora ele era eloquente. Todo mundo conhece a história desse homem, né? Ele era um pastor eloquente. E aí ele foi pego num caso de adultério com a secretária dele. E aí a igreja nunca mais, né? Porque a igreja tem disso também. Jesus perdoa, mas a igreja, às vezes a gente se acha muito santo, né? Muito santo. Então, assim, muita gente que cai, que peca, a igreja não dá outra chance. Isso eu acho muito feio, tá? E aí o que aconteceu? Ao invés dele aceitar a humilhação, porque assim, as pessoas perseguiram ele, mas ele fez por onde?
Ele cometeu um adultério com a secretária e ele era o boom dos pastores na época. Então, ou ele fazia que nem Paulo, tipo assim, não importa quantos outros me pise, eu não saio daqui por nada, porque eu sei o prêmio que me vai ser entregue. Para mim, morrer é lucro e viver é Cristo. Ou eu viro uma alternativa e começo a bater em quem me feriu. E foi isso que esse pastor fez. Passando o tempo, ele se recuperou, mas nunca se recuperou emocionalmente, senão ele estava lá, sendo humilhado, até Deus restaurar a sorte dele, porque isso aconteceu com várias pessoas, aconteceu com Davi. Davi não pecou pequenininho. Olha o que Davi fez no caso de Batseba. Demorou, mas Davi nunca ficou reclamando ou batendo nos outros que apontavam para ele. Quando ele sofreu aquele golpe, que o filho dele pisou no trono, chegou alguém da tribo de Benjamim, pegou e apontou e falou: ah lá, ó, isso mesmo, você roubou o trono de Saul. E aí os que estavam com ele queriam matar o cara. Ele falou: não façam isso. Não faça isso. Para que o Eterno veja o que está acontecendo. Porque ele sabe o seguinte: alguma coisa de errado eu fiz. Deus é justo e eu não. Ou eu não vigiei, ou eu pequei. Um dos dois. Ou é uma prova, ou é uma tentação. Tipo, não tem muito para onde fugir. Se ele é justo e eu não, tem alguma coisa acontecendo. Então Davi, ele tinha essa humildade. E é por isso que, apesar das besteiras que ele fazia, que não são entre aspas, né? O Senhor o restaurava e o levava para onde ele precisava ir. Tá bom? Só que tem pastores, por exemplo, que pecam muito seriamente, desviam muito do foco e depois, gente, surtam e viram os maiores inimigos da igreja. Entendeu? Por quê? Por que eles viram inimigos da igreja? Porque eles são orgulhosos. São os falsos profetas. Leviatã já dominou o coração deles. E eles são orgulhosos. Então, ao invés deles se colocarem ali, não importa o quanto me humilhe, uma hora Deus vai ver e Deus exalta a cabeça de todo mundo que se humilha. Essas pessoas pecam e não sabem se humilhar para voltar num lugar de honra. Dificilmente voltam. Então são os falsos profetas. Eles se magoam, se decepcionam com a igreja e de repente eles se veem batendo na igreja. Mas por quê? Porque bateram neles por algum motivo. Então é por isso que eu achei tão perigoso naquela época que tinha uma cantora, se eu não me engano, que estava participando de um ensaio, ai meu Deus, eu esqueci o nome da palavra. Quando ela estava participando de um evento, né? Era uma competição musical. E aí é uma competição musical de um programa. Por isso que eu achei tão perigoso quando uma cantora que era fã de MPB, que tinha aí o Djavan como fonte de inspiração, compôs uma canção e que estourou e fez sucesso entre os brasileiros e até chegou fora do Brasil aí, no caso da igreja, tá? Por quê? Fez sucesso entre os cristãos, todo mundo chorando, falando da ilha de Marajó. Era uma verdade que dói o nosso coração, mas isso não significa que a verdade está só na boca dos profetas verdadeiros, mas também dos falsos. Então, no caso dessa menina, com certeza, eu não acredito que foi de propósito, mas o espírito de falsa profecia, ele vem sobre o ressentido. E aí, essa pessoa, como ela mesma já disse, ela isso mesmo o nome dela. E aí, essa pessoa, né, ela mesma conta que se decepcionou muito com a igreja, tá? E aí, ela ficou muito triste por coisas que ela viu, tá? E viveu. E assim, e de fato, ela viveu injustiças. Viveu muito injustiças. Ela tinha razão. Só que o que acontece? Ela tinha que levar aquelas coisas para Deus. Por quê? Porque minha é a vingança. E ela usou a voz dela e muitos pastores, tá? Apóstolos, bispos, falando que a menina era voz profética. Só que, na verdade, ela era ressentida, tá? Ela era ressentida. E aí, ela mesmo disse isso, tá? Disse isso. Ela falou sobre isso. Que ela se decepcionou muito com a igreja. E aí todo mundo liberou aquelas palavras que ela disse sobre Marajó. E naquele tempo, diante de Deus, eu vim aqui chorando até vocês,
trazer uma mensagem profética implorando para vocês pararem de cantar aquilo. Porque ainda que fosse verdade, aquela história, aquela voz, aquela inspiração não vinha de Jesus e que Leviatã estava se levantando. Obviamente que não era por causa de uma menininha que isso aconteceu. Porque maldição sem causa não encontra pouso e a gente era muita brecha. E eu implorei para não atrair a ira de Deus. O que aconteceu? Todo mundo cantando sobre a ilha de Marajó. Fazemos isso para nós mesmos, mas ninguém pediu perdão. Então você sabe o que você estava fazendo quando você cantava essa música? Assumindo uma culpa. Assumindo aquele lugar de pecado. Assumindo aquele lugar de criminoso. E ninguém pedia perdão na música. A música não pede perdão. Ela só bate na igreja. Ela só reclama. Então a inspiração estava errada. Sabe o que aconteceu? Um monte de pastor veio na internet falando o quê? Levando para altar, gente, assunto de música, falando sobre Marajó. Levando aquelas pessoas toda aquela emoção. Quando, na verdade, pergunta onde estão esses pastores que ficaram levantando bandeirinha de Marajó hoje. Ninguém fez nada. E quem estava falando que aquela inspiração não estava certa, tá? Pode ter certeza que ajuda Marajó muito mais. Muito mais. Que faz obra missionária, mas não fica filmando, não. Eu, por exemplo, vocês já viram ficar filmando aqui? Ação missionária que eu faço, gente que você vai ajudar, situações que você ajuda. Você viu eu fazer isso? Mas só que eu, sem brincadeira, gente, Deus conhecia meu coração na época. Porque eu realmente, de fato, o que a mão direita faz, a esquerda não precisava ficar sabendo. E eu estava vindo falar, gente, na autoridade do nome de Jesus. E as pessoas simplesmente estavam tocadas pela emoção. O que era aquilo? Leviatã. O espírito de falsa profecia já tinha tomado conta da igreja. E sabe o que Leviatã fez a igreja fazer? Confessar com a boca. Lembra que tudo no mundo espiritual é assim? Até mesmo quem aceita Jesus, confessa, tipo assim, sente no coração, ela não é salvo. Tá dizendo aquele que confessa com a boca, mas só que primeiro, olha só, sente no coração e confessa com a boca. Está escrito, aquele que crê com o coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da tua vida, né? E confessa com a boca, esse será salvo. Então, o que aconteceu? Essa menina, que na minha opinião foi uma vítima também, não acho que ela foi culpada, tá? Porque eu não acho que ela estava com consciência dessa batalha espiritual, tá? Do que estava acontecendo no nível espiritual e simplesmente começou a colocar para fora na canção um nível de ressentimento absurdo que ela tinha da igreja e não uma mensagem de Deus, embora o que ela estava falando era verdade. Porque Satanás, quando tentou Jesus, ele só falou Bíblia. Ele falou assim, olha, se você é o filho de Deus, transforma isso aqui em pão. Está escrito que os teus anjos darão ordem a teu respeito, então por que você não se joga daqui? Ele só falou Bíblia, mas se a intenção do coração não estiver alinhada com o que Deus quer falar naquele momento, aquilo dali não é uma voz profética, tá? Embora aquela menina, na minha opinião, mais uma vez eu digo, foi uma vítima. Vítima talvez dos seus sentimentos, e aí o inimigo entrou e acabou vendo nela uma oportunidade de usá-la, tá? Em âmbito nacional, tá? E aí, eu sim tenho certeza, gente, assim, quando Deus começou a falar comigo, que Leviatã ia se levantar com força. Pouco tempo depois, tá? Por quê? Porque o que estava sendo invocado era a respeito da ilha de Marajó. Preste atenção, a menina não tem culpa de nada. Ela não... Assim, ela simplesmente estava naquele momento... É uma menina, gente, é uma menina, tá? Mais ou menos, porque tem quase 30 anos, né? Mas assim, tô falando na fé. Então ela estava triste, estava magoada, tinha visto muita coisa ruim, tá? Tinha visto muita coisa ruim. E aí acabou falando. O problema são as igrejas. Depois do que aconteceu, olha só. E aí, o que acontece? Antes dela lançar essa música, eu vim aqui e eu falei o que pra vocês? Gente, tá vindo um tempo de juízo muito grande na igreja. Só que o que acontece? As nossas ações podem acelerar o juízo de Deus. E o que foi invocado foi Leviatã. Naquelas canções, tá? Marajó é o maior sistema de ilha fluvial do planeta Terra. Eu não sei se você sabe disso. E aonde tem água, Leviatã, ele busca atuar. Aonde tem água, Leviatã busca atuar, tá? Por quê? Porque eles não podem simplesmente fazer, eles usam a natureza. Diz a Bíblia que a natureza, a criação, ela geme. Por quê? Porque ela está sendo escravizada, não por sua vontade, mas pela vontade de quem a sujeitou, tá? E aí, a culpa é
da menina? Não. A culpa é do programa? Não. A responsabilidade é da liderança que diz que é apóstolo, diz que são líderes, dizem que tem chamado para a linha de frente e não tem discernimento espiritual. Isso é nossa responsabilidade. Então, quando a gente ouve alguma coisa, não importa se é verdade ou se é mentira. O discernimento de espíritos vai te mostrar. Gente, mas o que ela falou é verdade? É verdade. Totalmente verdade. Mas os falsos profetas, eles vêm com a verdade, com outros objetivos. É mais ou menos o que muitos coaches que não são coaches estão fazendo no altar. Eles vêm trazendo uma verdade mascarada para poder manipular a emoção das pessoas. Isso aconteceu, por exemplo, com essa canção, tá? Não necessariamente a pessoa sabe o que está fazendo. Eu acho que a maioria dos coaches, né, que trazem alguns assuntos assim muito específicos, né, do fato dessa inspiração de Daniel Goleman, né, que é aí uma das maiores inspirações dele foi Dalai Lama, né? E o budismo. Hoje a gente ouviu e aprendeu com o testemunho do nosso querido irmão, gente, é porque eu vou falar certo, Steve Kang, isso, do nosso querido irmão Steve Kang. Ele era budista e ele explica que por trás de toda essa questão da inteligência emocional do budismo existe o que, pessoal? Existe o altar para Mamon, né? Para o dinheiro. Por quê? Porque eles visam com toda essa bondade, transformação, controle da mente para você atingir um nirvana, que você fique rico. E é exatamente isso que os coaches estão querendo. Sabe por quê? Se esses coaches gospels quisessem realmente sarar, eles não cobravam 5 mil reais por um evento, 7 mil reais por um evento. Eles cobrariam um preço justo que outras pessoas possam participar. Então, esquece, tá? Ele falou algo sobre o budismo que eu fiquei impressionada. E aí, o budismo, tá, gente, é de onde veio e inspirou Daniel Goleman. Daniel Goleman é o chamado pai da inteligência emocional, tá? Eu, por exemplo, tá? Não sei se você sabe, mas eu, inclusive, tenho formação em inteligência emocional. Mas eu abri mão de tudo isso. E por que eu tive essa formação? Na época da engenharia, tá? Eu fui escolhida junto com outras pessoas numa empresa que eu me destaquei, uma empresa francesa, e aí nós fomos para um treinamento, tá? Então, quando eu vi aquilo ali, quando eu comecei a estudar de batalha espiritual, eu falei assim, meu Deus, que coisa horrorosa. Por quê? Porque é verdade, porque tem muita coisa ali que a Bíblia diz, tá? Se você pega, gente, o Evangelho segundo o Espírita, o Evangelho segundo o Espiritista, tá? Olha aqui, ó, fiz minha formação e Deus me chamou de volta. Eu não estou dizendo que você simplesmente vai ter que rejeitar todo o conhecimento que você teve na tua vida, mas você vai ter que submeter esse conhecimento na cruz, embaixo da autoridade do nome de Jesus, e vai ter que ver a inspiração de cada conhecimento que você adquire para você usar da forma certa, tá bom? Muitos dos conhecimentos a gente consegue enxergar e analisar situações. Muitas pessoas conseguem, por exemplo, ser tratadas com certeza, e muito bem tratadas, fazer terapias, entendeu? Ser tratadas por psiquiatras, psicólogos. O coach, gente, ele não fica... A questão do coach era para as empresas, tá? Isso está sendo trazido para as igrejas, mas a questão do coach era o quê? Para você conseguir atingir suas metas, tá? Para você conseguir atingir os seus objetivos, que não é questão de cativeiro espiritual, não é probleminha assim, tá? Então o coach está trazendo para a igreja o seguinte, isso é problema de alma, ele precisa ser resolvido com racionalidade. Onde já se viu alma e racionalidade estarem tão juntinhas assim? Sim, o culto racional, gente, sim, você tem que pensar nisso, é na tua mente. Só que essa pessoa precisa submeter todos esses conhecimentos a Jesus e aplicar aquilo que Jesus mandar ela aplicar no consultório dela. Na minha opinião, não é no púlpito, não é no altar. O altar não pode estar contaminado com outro tipo de inspiração a não ser o Espírito Santo. Amém? Então esse é o primeiro ponto, tá? Então assim, as pessoas estão ganhando muito e muito, muito dinheiro, tá?
muito e muito dinheiro. Uma coisa é você cobrar, tá? Porque a Bíblia fala para você investir no reino, para você adquirir sabedoria com todos os seus bens. De graça recebei, de graça dai. Que é o quê? É a salvação. A Bíblia fala, né? A salvação é gratuita. Então Jesus ali estava passando autoridade para aquelas pessoas e mandando que elas divulgassem as boas novas do evangelho. Então você não pode cobrar por um pedacinho no céu. Você não pode cobrar para apresentar Jesus a uma pessoa. Isso não existe. Aqui, entenda por que você tem direito à salvação. Clique aqui e compre já. Isso não existe. Tá? Você tem que fazer isso de graça. O que você pode, sim, ter uma escola. Isso desde os tempos bíblicos, gente. Tinha escola. E eram bancados, tá? Por aquelas pessoas. Não pense que a escola de profetas do apóstolo, que o apóstolo Elias, né? Que o profeta Elias tinha, tá? Era do vento, tá certo? Ali, aquelas pessoas tinham juntado dinheiro durante a sua vida, tá? Tinha também toda uma estrutura, aquilo dali tinha estrutura boa, tá? Então a primeira coisa que você tem que entender não é assim. Então, sim, a pessoa pode cobrar, tá? Eu tenho cursos pagos e eu tenho cursos gratuitos. Então, todo mundo tem, eu não tenho nada. Você pode assistir os cursos gratuitos que tem aqui, que eu disponibilizo para você. Então, tem gente que fala assim, por isso eu não pago nada, eu vou direto para a palavra. Tá errado. Aposto que o teu pastor pagou para fazer teologia. E hoje você pode entender algumas coisas porque ele aprendeu e ele estudou com um mestre. Então a gente não pode... Isso que eu falei no início da live. As pessoas estão matando os mestres. As pessoas estão matando. Por quê? Porque elas não valorizam quem tem condições de ensinar. Tá? Então a primeira coisa que você precisa entender é isso. Não tem problema de você, por exemplo, né? Você tem custos, você tem uma série de coisas, porque a gente aqui, para te dar aula, tem gente, por exemplo, que não é crente, que vai fazer, por exemplo, um marketing, né? Porque eu tenho uma empresa de marketing. Então eu tenho pessoas que fazem lançamento para outras pessoas. Eu tenho pessoas, né, que cuidam das redes sociais de outras pessoas. Então o que acontece? Tem pessoas que são crentes e tem pessoas que não são crentes. E elas precisam de um salário, tá? E da mesma forma, elas me servem. Então, não sou só eu dando aula para as pessoas. Existe uma estrutura para ser paga, existe um monte de coisa. Existem pessoas que precisam receber, né? Que estão ali diariamente fazendo aquelas atividades, estão disponibilizadas naquele horário ali, né? Pessoas que não são cristãs, não tem problema de você cobrar. Não tem problema de você cobrar para entregar um ensino ou algo assim, uma especialização, como o teu pastor paga, por exemplo, para fazer teologia. Agora, você vai pegar e falar o seguinte, 7 mil reais a entrada. Um final de semana com você. Você é o quê? Você só é do Ministério de Louvor atualmente? Não. Hoje eu tô na batalha. Hoje eu tô na batalha, né? E em breve o Senhor já está me chamando para ser ungida aí. Vou trazer algumas novidades para vocês em breve, tá? Então hoje eu estou na batalha espiritual, eu não faço parte hoje do louvor, porque eu não tenho condições de servir em todas as pontas, porque vocês sabem muito bem que é do louvor, tem ensaio, tem todas essas coisas, né? E aí eu não faço parte do louvor mais, para que eu possa também servir no campo de batalha ali, mais especificamente na área de libertação, tá? E o Ministério de Batalha Espiritual, tá certo? Então, pessoal, para começar, você tem que ficar ligado nessas coisas. As coisas têm o quê? As coisas... isso mesmo, muitos fazem igual o Balaão. Então, assim, para começar, por que essa questão de coach é tão pesada? Primeiro, porque a inspiração veio do budismo. E hoje a gente aprendeu, né, com uma das maiores referências que eu já li até hoje a respeito do budismo e que se converteu, que o budismo, por trás de todo o estudo para você atingir o nirvana da inteligência emocional, pelo qual Daniel Goleman se inspirou, o objetivo é que todo mundo precisa, todo budista, né, tem que buscar, na verdade, lá por trás, estou falando dos sacerdotes. Não estou falando, eu me converti ao budismo. Estou falando dos sacerdotes. Buscar, no fundo, esse é o segredo dos sacerdotes, porque os pais dele eram extremamente devotos, tá? É a prosperidade. Mas não é uma prosperidade que a gente aprende na Bíblia, é a riqueza. Então, por trás do budista,
tem isso dos budistas sacerdotais, tá, gente? E com certeza Dalai Lama, né? Que é aí o que eles chamam de a reencarnação de Buda, obviamente tem esse valor por trás, tá? E ele que inspirou a tal da inteligência emocional, que para mim não é a inteligência emocional verdadeira. Toda fonte de inspiração que o Espírito Santo não está, não deve ser o quê? Não deve estar no altar. Embora eu respeito, né, os talentos que Deus colocou natural nessa pessoa, mas ele sim pode corromper esse talento, tá? Quando ele mistura com o Deus errado. E ele misturou com o budismo, tá? Então, isso daí já é bem complicado, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Estou falando, estou criticando que você nunca mais, né? Nossa, então o coach não pode ajudar ninguém? Claro que pode, o próprio nome é esse, treinador, tá? Coach significa treinador. Ah, então pode, e eu tenho amigos que são coaches, treinadores, né? Eu tenho amigos que são psicólogos, psiquiatras, médicos, fisioterapeutas, como eles ajudam as pessoas, mas no lugar certo. No consultório deles, onde eles podem cobrar pelo trabalho deles, não onde a pessoa pega, faz um discurso super coach, tá certo? Traz aquela pessoa a se emocionar, chega no final, pede oferta para selar. Dá-me paciência, né? Inteligência emocional pura, tá? E enquanto isso, esses coaches, pastores, coaches que não são pastores, coaches que são, seja o que for, tá? Muitas das vezes não é nem o pastor daquela igreja, eles chamam um coach para estar pregando ali. Olha só, que grave. E aí no final tem oferta para selar ainda. O quê? A mensagem de inteligência emocional. Eline, você tem visão espiritual de ver anjos e demônios? Sim. Sim. E é por isso que eu fico tão assustada. Por isso que eu fico tão assustada. Tá? Então, por exemplo, mantras, lei da atração, tudo isso, né, é um contexto para deturpar aquilo que a própria Bíblia ensina, tá? Tudo isso é um contexto para quê? Para você buscar as bênçãos daquele Deus sem o Deus das bênçãos. Isso é a doutrina de Balaão, tá? Que está sendo disseminada por muitos coaches que não são coaches. Na realidade. São todos? Não. Claro que não. Não existe você generalizar isso, tá? Mas, infelizmente, muitos. E aí, pessoal, essa doutrina vem, olha só como é que a gente já passeou, né? Desde a época daquela menina de Marajó, tal. Aí o que aconteceu? Aí a gente passou ali pelos coaches, passou pela doutrina. Eles vêm de dentro da igreja. Os coaches, tá? Que você deve temer ou que você deve se atentar, não são aquelas pessoas que são profissionais, estão oferecendo ali um trabalho, tá? Tá tudo bem. Os coaches que você deve se preocupar são os coaches que eles inserem no seu discurso, numa pregação, no altar. A inteligência emocional diz isso. A inteligência emocional diz aquilo. Tá pregando ou não tá pregando? Tá pregando ou não tá pregando? Então, assim, é lógico que você pode usar uma base científica, tá? Uma base científica para referência. Mas só que tá acontecendo o contrário. Quando você percebe, a pessoa já tá trocando. Ela tá dando um discurso de coach e para disfarçar usa uns versículozinhos. E no final pede uma ofertinha para selar. O quê? O treinamento do coach. Dá para entender? Então, assim, e quando vão fazer programas? Não sei quantos mil. Não sei quantos R$1.000. Um programinha. Ué, você quer salvar a vida? Quer resgatar a vida? Tá, tem que investir. Tem que valorizar. Eu sei que tem que valorizar. Agora, mandar a pessoa vender carro, vender tudo pra pegar e pagar? Ah, mas você paga um MBA. Mas qual é o teu objetivo central? Qual é o teu objetivo central? Até onde vai isso tudo? Será que você não percebe? Se você não percebe, é o próprio Deus que está fazendo você não perceber para trazer o juízo sobre a sua vida. Porque às vezes você já foi tão longe
que Deus não vai te trazer o arrependimento exatamente para você passar pela pena. Infelizmente. Tá? Pra ir, sabe, levar, depois a queda fica mais alta. Tá? Então, assim, isso, tá? Isso é muito, muito grave. Então, assim, existem coisas e coisas. Você pode usar o teu conhecimento, o teu talento para pregar? Sim, eu sou engenheira, eu faço isso o tempo todo. Eu sempre estou trazendo para vocês números, eu sempre estou mostrando para vocês como é que a batalha espiritual, ela afeta o mundo que a gente está vivendo. Olha só, gente, no Amazonas, por que que o Principado da Leviatã, olha lá, eles são os campeões de câncer no útero. Então, olha aqui o que a estatística diz, olha aqui o que a Bíblia diz. Tá tudo bem você usar o teu conhecimento e as suas habilidades na hora de você ensinar. Tá tudo bem com isso. A questão toda é quando você começa a transformar aquilo ali numa doutrina. E aí as coisas elas se unem, tá? E aí, dentre todas essas questões, né? Existem coisas que a gente precisa colocar aqui, que é sobre a minha própria vida, e que você precisa saber, tá? E uma das coisas que você precisa saber é que eu me converti aos 6 anos de idade, mas eu me desviei dos caminhos do Senhor quando eu tinha em torno de 22 anos. Não tenho... E aí, as coisas foram acontecendo, eu me desviei do Senhor. Assim que eu me formei numa faculdade, eu estava fazendo outra. Eu sou formada em administração de empresas e engenharia. Então, durante a metade do curso de administração, eu fiz as duas faculdades juntas. Depois eu me formei em administração e continuei só com a engenharia. E a partir daí eu fui estudando, ficando mais envolta ali nos estudos e nas coisas que eu estava fazendo. Então, por conta dessas duas faculdades e por conta de que eu precisava trabalhar para me sustentar, porque o meu pai me ajudou na minha primeira faculdade, mas ele tinha outros filhos, então ele não podia continuar me ajudando, né, meu pai e minha mãe, a me bancar eu na segunda faculdade com 22 anos. Então, o que eu tive que fazer para continuar ali? Eu tive que correr atrás e continuar trabalhando. Então, eu trabalhava, né? E depois pegava os conteúdos da faculdade quando eu não podia ir. Eu estudava numa escola federal, então lá as aulas eram o dia todo, tá? Então, assim, eu não pagava a faculdade, porque eu tinha, graças a Deus, conseguido passar numa universidade federal, tá? Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, tá? Mas só que eu não tinha o que fazer. Eu tinha que trabalhar. Então, vocês imaginam o nível de esforço que eu tive que fazer para me formar em engenharia, tá? Trabalhando e estudando numa universidade federal, que o curso de engenharia era integral. Então, demorei muito mais do que a maioria, né? Para fazendo, mas eu não desisti. Eu fui fazendo de pouquinho em pouquinho até que eu não desisti. Eu consegui, né, finalizar ali. Nesse meio tempo, gente, eu conheci uma pessoa que era o primo da minha melhor amiga. E o primo da minha melhor amiga, né? E nós tivemos um relacionamento. Perdi minha virgindade, assim, comparado com as minhas amigas, tá? E comparado com o mundo, né? E até mesmo com as pessoas da igreja. Porque a maioria das minhas amigas dentro da igreja, elas não eram virgens quando eu ainda estava na igreja até os 22 anos de idade. Eu perdi a minha virgindade com 24 anos de idade e fiquei grávida aos 30, tá? Desviada dos caminhos do Senhor, tá? Fiquei grávida aos 30 não, aos 29 e tive bebê com 30. Então, assim, infelizmente isso aconteceu. Infelizmente isso aconteceu. Então, assim, olha, isso... Não, na realidade, olha só, olha, eu vou mudar aqui só para falar um comentário, ó. Trabalhei em uma indústria de donos cristãos, inclusive orávamos com frequência, mas eles pagavam curso de Enneagrama para conhecer o perfil e desenvolver performance e tal. Na realidade, ali, realmente houve uma mistura, né? Ou você faz uma coisa ou outra. Mas não tem problema, às vezes, da empresa pagar algo para você. Né? Olha, eu quero que você faça esse curso, mas você vai apresentar nos pés e no altar do Senhor, tá bom? Engenharia em qual área? Engenharia de produção. Então, ali a gente estudava mais essa parte de como fazer as coisas, né, mais assertivas possível, no mínimo de tempo possível, né? Como você otimizar tudo aquilo que você
faz na tua vida de forma simples, de forma rápida, para você ganhar mais tempo de forma prática, né? Então isso, Deus só aí já foi me ajudando muito. Então a gente olhava para aquilo dali e fazia, puxa, olha, isso daqui, você está fazendo em 10 minutos, pode ser feito em 1. E você ganhar mais qualidade de vida, mais tempo de vida e essas coisas todas. A gente também fazia análise financeira. Então, por exemplo, tem uma empresa, porque o engenheiro de produção ele tem esse viés também, e eu tinha administração, então isso me ajudava. Eu tinha uma empresa, até hoje eu tenho uma empresa de consultoria, mas eu não faço mais essa parte, porque hoje eu estou trabalhando com o marketing. Então, a empresa de consultoria, a gente fazia esses atendimentos, né? Eu atendia empresas de pequeno e médio porte, que queriam, por exemplo, entrar na Bolsa de Valores, né? Vamos falar assim para todo mundo entender. Então, queria que tivesse lá, eu quero ter ações na Bolsa de Valores. Então, eu preciso fazer um valuation dessa empresa e a gente fazia toda essa avaliação. Então, a gente, por exemplo, olha, por que eu estou tendo prejuízo? Vamos entender, fazer um diagnóstico, como se fosse um médico, né? Ó, você precisa melhorar isso. E aí a gente ia fazendo toda essa otimização. E uma coisa muito interessante que perguntaram aqui, o que te levou a se afastar aos 22 anos. Então, minha imaturidade dentro da igreja. Por quê? Porque muitas das vezes eu não tinha dinheiro para voltar para casa. Muitas das vezes eu estava muito cansada. E aí o que aconteceu? Quando eu chegava na igreja, as pessoas começavam a me acusar de que eu estava tendo uma vida errada, que eu estava fazendo coisas que eu não fiz. Né? Muitas pessoas, principalmente pessoas mais ou menos, pessoas que andavam comigo. E isso foi me ferindo. Mas eu tô te dizendo que, por isso que eu comecei falando dos falsos profetas, que quando são feridos dentro da igreja, começam a perseguir a igreja. Mas os verdadeiros profetas sabem que não caíram à toa, e ao justo cabe cair 7 vezes e Deus ainda o levantaria. E esperar com humildade a salvação do Senhor. Então o que aconteceu? A minha falta de maturidade me fez ficar tão magoada, chateada, que quando eu ia para a igreja, tipo assim, chegou um momento que me dava muita vontade de chorar, me dava desespero de ter que ir. Por quê? Porque eu ia ouvir as pessoas dizendo isso. Olha lá, chegou a visita, chegou a não sei, não perguntava, puxa Eline, que bom que você tá aqui. Porque, sabe por quê? Porque eu era muito ativa, cara. Eu vivia na igreja, eu fazia tudo na igreja. Fazia tudo mesmo. Fazia tudo. Então eu queria estar em todo lugar. E aí, sabe o que aconteceu? Quando eu fui para a faculdade, que eu fui para outra cidade e eu voltava, as pessoas começavam a dizer que eu estava fazendo coisas erradas. Gente, eu não estava. Então começaram a dizer isso. Às vezes era uma prova que eu tinha que ficar, né? E tudo. Olha lá, ó. Visita aqui, ó. Não aparece, não sei o que, tá achando que... E não era isso. E eu sempre fui de ser muito ativa. Eu fazia muito mais do que a maioria que estava apontando naquele momento, mas eu precisava me formar. Eu precisava trabalhar e muitas das vezes não tinha dinheiro para estar ali. Enquanto a maioria dos meus amigos, né, eles vinham de uma condição financeira muito melhor que a minha. Então eles tinham. Só que eu tinha vergonha, né? Tô contando assim, tô sendo bem transparente com vocês. Eu tinha vergonha de contar que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha dinheiro às vezes para estar ali naquela situação, que às vezes eu precisava de ajuda até mesmo para comprar alguma coisa no mercado. Eu tinha vergonha de falar, eu não conseguia falar. Eu tinha 22 anos e eu não conseguia falar, tá? E aí aquilo ali foi me fazendo mal. Eu não queria mais ir para a igreja, não queria mais ir, mas eu ia. Toda vez que eu ia, eu voltava, eu tinha crise de choro. E aí o diabo entrou. E as pessoas que estavam no mundo começaram a me tratar muito bem. Não me julgavam, porque é isso que o diabo faz. Jesus, meu amigo, não tem nada a ver com aquelas pessoas que te maltrataram dentro da igreja, não. Ou que não tiveram sabedoria para lidar com você. Jesus não estava ali. O mundo não fica mais legal porque as pessoas que estão no mundo te tratam bem. Isso é permissão do próprio diabo. Sabe pra quê? Pra você se sentir acolhido e sair de lá. Isso aconteceu. Então eu me senti acolhida. E aí eu pensei assim, puxa, quer saber? Eles estão dizendo que eu faço isso? Então eu não quero mais ir. Porque eu sou crente a minha vida inteira. A vida inteira. E eu sempre fiz... Cara, eu era até chata.
chata. Eu sou crente a minha vida inteira. E aí? E agora? Agora que eu preciso de um apoio, é na igreja que fazem isso comigo. Mas sabe uma coisa muito, muito importante? O meu pastor, na época, sempre me apoiou. E tem muitos que nem isso tem. Mas o meu pastor sempre me apoiou, sempre me amou. Sempre orou por mim, assim como meus pais. E eu sou muito grato ao pastor Celso por tudo que ele fez, porque ele sabe que eu fazia as coisas às vezes errado, que eu estava afastada dos caminhos, mas ele sabia que aquela menina de 6 anos que chegou diante do altar e falou que queria aceitar Jesus, no dia que ele pregou, tinha realmente sido convertida naquele dia. E quando a gente está no mundo, a gente sabe que a gente é um peixe fora d'água, a gente não se sente no mundo. E você fica assim, você tá ali, mas é estranho, porque tudo que você faz, você sente que é errado, e você sabe que é errado. Então, quando você vai na balada, por exemplo, como eu fui, cara, você sabe que é ruim. Você sabe que ali não é teu lugar. No início, eu via demônios. Depois eu parei de ver. Porque eu insisti e fiquei ali. Entendeu? Eu fiquei ali. Eu não saí. Eu não saí. E talvez esse pode ser o teu caso. Eu digo a você, Jesus não merece isso não. Jesus não merece isso. Jesus não merece isso. Mas eu queria, eu tava brava. Eu tava brava com a igreja, por exemplo. A igreja não é aquelas pessoas ali. Ou se fosse, eram pessoas tão imaturas quanto eu, que não imaginavam que a sua perseguição ia fazer eu sair, entendeu? Ninguém achava. Quando eu saí, até hoje, quando eu fui procurar alguns amigos e falar, né, conversar um pouco com alguns amigos daquela época, quando Deus mandou fazer isso, eu ouvi de uma pessoa algo fantástico e eu entendi tudo. Ele falou assim, olha, quando você saiu foi um choque para todos nós, porque você sempre foi tão ativa, você sempre foi tão dedicada ao Senhor. E quando você saiu, todos nós levamos um susto muito grande. Então, quer dizer, a brincadeira deles, muitas das vezes eles não estavam percebendo que estavam me afastando. Eles não queriam fazer aquilo. Só que às vezes o que eu e você a gente faz? A gente se sente vítima demais. E de fato eu fui sim, tá? Vítima de uma situação e de uma acusação que eu não fiz. Mas cara, eu era pecadora. Assim como você. Sabe quem que é vítima? Única vítima da história. Jesus Cristo. Então às vezes a gente se magoa. A gente deixa o inimigo nos ferir dentro da igreja. E a gente pega e sai achando, sabe o quê? Que você tá punindo alguém. Que você não quer mais saber. Quando você não percebe que você saiu da casa do teu pai. Do teu próprio pai. Do teu próprio pai. Você deixou a casa do teu pai para pessoas que não são nem filhos fazerem o que quiserem na casa do teu pai. Isso não é certo. Então, se você está afastado porque você foi magoado dentro da igreja, eu quero dizer uma coisa. Se você sair, quem você acha que vai ficar ali? Quem você acha que vai acolher aquele que foi ferido também? Será que você não percebe que Deus está treinando as suas mãos para a guerra, os seus dedos para a batalha? O espírito do anticristo vai estar dentro da igreja. E você tem que se acostumar com isso e não falar assim, agora eu vou sair. E você acha que está atingindo alguém bebendo? Você acha que está atingindo alguém? Graças a Deus nunca fiz de usar essas coisas, né? Mas eu achava que estava atingindo as pessoas, chocando. Problema, agora vocês vão falar que eu estou fazendo isso? Olha só, 22 anos.
Tô fazendo mesmo. Tô fazendo mesmo. Tava lá na balada, beijando os outros. E aí perdi minha virgindade com 24 anos. De uma forma que eu tenho certeza que Deus não queria. Gente, eu me guardei tanto. Eu me guardei tanto. Então, eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal. E eu cheguei no fundo do poço. E eu percebi que o inimigo estava me enredando muito. Até que eu fiquei grávida. E quando eu fiquei grávida, Deus me chamou de volta. Ele não me chamou pela emoção, sabe? Ele só me mostrou que eu iria pagar pelo sangue do meu filho se eu não ensinasse os caminhos que eu sabia que existiam para ele. Então eu decidi voltar. Eu decidi voltar pro caminho do Senhor. Ai, gente, que coisa, sabe? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um. Então, eita, gente, peraí. Fiquem aí que eu tô aqui, tá? Eu só tô porque tem coisa no meu nariz. Vamos lá. Então, aquele momento eu choro hoje. Não é porque é muito ruim magoar ele. É muito ruim magoar ele, sabe? É muito ruim, é muito ruim. Cara, eu não tô falando pelas pessoas, mas Jesus não merecia aquilo. Porque uma vez Jesus mostrou pra mim, eu tinha, quando eu estava ali naquele lugar, e quando eu perdi minha virgindade, era como se eu estivesse convidando pessoas para entrar dentro do meu corpo, da minha casa, né? Que o Espírito Santo estava. E ele viu tudo aquilo. E eu não me culpo, sabe? Mas eu choro de constrangimento por causa do amor dele. Como ele suportou tudo isso e ainda me quis de volta, sabe? Ele me quis de volta. E assim, eu não choro por culpa, mas é um amor. É um amor que não dá pra... Como assim? Ele me quis de volta, sabe? E assim, isso me constrange. Como assim ele apagou os meus pecados? Como assim ele esqueceu tudo que eu fiz? Como assim? Isso não entra na minha cabeça até hoje, sabe? Então o amor dele entrou e me curou. E ele me mostrou quantas vezes eu também tinha magoado outros e feito coisas que fizeram comigo também. Mas como não era em mim, eu não senti. E sabe, eu me vi, o Senhor me deu uma canção que eu contei pra você no início dessa live. Sobre Cantares de Salomão. Onde aquela mulher se desviou, sabe? E ela foi maltratada, né? Outros a possuíram, que não Salomão. Mas ela decidiu voltar porque ela estava doente de amor. E ela não podia suportar viver sem Jesus. E sabe, certa vez, eu saí com uma amiga minha e a gente foi para um bar que tinha inaugurado. E a gente estava na porta e de repente apareceu um homem. E esse homem estava lá só depois que eu descobri que era um anjo. Para você ver se você está desviado dos caminhos do Senhor hoje. Se você se desviou para a esquerda ou para a direita. Para você ver o quanto Jesus cuida de você quando você pertence a Ele. E você tem que voltar. Porque Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida. E o Senhor começou
a falar comigo. E eu tava nesse lugar com a minha amiga e de repente apareceu esse homem. Perguntou o que a gente tava fazendo lá. Que não era pra gente estar lá, tá? O que a gente tá fazendo aqui? E aí, a partir desse momento, a gente não sabia que era anjo. A gente tá aqui, não sei o quê. Gente, não tinha um bloqueio na porta pra entrar. A entrada era gratuita. Mas aquele anjo parecia que tava cobrando a entrada. E aí ele falou, isso aqui não é pra vocês, que não sei o quê. A gente ficou conversando, do nada, a gente começou a se sentir mal, com sono, não sei o que deu na gente. E a gente foi embora sem entrar no bar. De repente, quando a gente tava andando, tinha um homem atrás. E esse homem, ele estava armado, ou parecia que estava armado, e iria nos assaltar. Por quê? Porque a gente não tinha dinheiro para ir embora. E aí a gente foi andando a pé, também minha casa era um pouco perto dali. Nós fomos andando a pé e tinha um assaltante atrás, tá? Moral da história, de repente aparece o anjo, com um carro. E ele fala assim, vocês querem carona? Gente, quem que aceita carona de estranho? Mas naquele momento, a gente tava quase botando o coração pela boca e fazendo cocô na calça. De tanto medo. Aí a gente falou assim, quero! Olha só as bobas, como é que Deus protege, cara. Eu nunca entrei no carro, até então nunca tinha entrado no carro de ninguém assim, tipo assim, vocês querem carona? Eu vou levar vocês pra casa. Ele apareceu tão... Mas a gente desesperada, sabe o que aconteceu com o bandido? Fugiu. Porque ele podia ter decidido atirar nós três, mas ele ficou com medo. Eu não sei o que deu, mas depois eu entendi que era um anjo. A gente entrou em casa, o anjo me levou na minha casa. Ele me levou direto pra minha casa e eu não me lembro de ter falado pra ele o meu endereço. E quando ele me deixou na porta de casa, eu saí do carro, o anjo e tudo desapareceu. Desapareceu. Eu estava no mundo. Eu estava no mundo. Mas eu não era do mundo. Então, se hoje você está aqui, está afastada do caminho do Senhor, eu quero te fazer um apelo agora para que você volte. Você pode estar no mundo, mas você não pertence a Ele. Você precisa entender porque Jesus está voltando e talvez você não tenha a oportunidade que eu tive de desviar e conseguir voltar a tempo. A tempo. A tempo. Não temos mais tempo. Você precisa voltar. Você precisa voltar, você precisa voltar hoje, você precisa voltar agora. E eu quero saber aqui se você se identifica com essa mensagem e quer voltar ao caminho do Senhor. Pode ser que você esteja afastado. Eu quero que você escreva assim: eu volto hoje. Eu volto hoje. Eu volto hoje. Se você está me assistindo e você está desviada, como dizem, o Senhor hoje vai ajustar os seus passos e eu vou orar por você de uma forma que o que aconteceu comigo, em nome de Jesus, na medida da vontade de Deus, vai acontecer com você. Porque depois que Ele me resgatou, olha só, a Cris, eu volto hoje, aleluia. E aí, quando Ele me resgatou, eu volto hoje, Kátia, Luciana, eu volto hoje, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. E sabe, eu volto hoje, aleluia, Gi Batista, Amanda, Nide Batista, aleluia. Olha só, Érica, não deixa tirarem de você, Nanda, a chance de voltar, porque você não faz parte do mundo. Jéssica, Thalita, eu sei que você pode ter sido magoada pela igreja, mas deixa eu te falar, você fez muito pior para Deus. Você fez muito pior. E o espírito do anticristo está dentro da igreja, por isso que você sofreu ali dentro. Está escrito. Eles não são dos nossos. Sabe por que você sofre dentro da igreja? Porque o espírito do falso profeta, ele sai de dentro da igreja. Então não é que a igreja está errada, não é que a igreja é o problema. É porque a igreja tem joio e trigo. E se o trigo se retira,
a igreja só vai ficar com joio e vai deixar de ser igreja. Você precisa estar lá e ter maturidade para entender. Olha, eu volto hoje, quantas pessoas botando aqui. E quando eu voltei, um nível de glória me foi dado. A glória da segunda casa foi muito maior. Eu sempre fui de igreja tradicional e de repente eu fui para missões. O Senhor apareceu e falou para mim o que eu tinha falado para ele aos 6 anos de idade. Que eu tinha falado bem assim, né? Quando o amigo do meu pai falou que eu ia ser pagodeira, que eu tava cantando. E eu falei, eu vou ser missionária. E o Senhor veio cobrar isso. Quando eu tinha 33 anos. E aí, eu fui para missões durante 5 meses ali. Entre outros lugares que eu fui, mas eu fui para missões. E ali passei uma das maiores transformações da minha vida. Porque eu acho que foi uma das épocas que eu mais sofri na minha vida. Mais fui perseguida, mais fui tudo dentro de missões. E missões, ali, naquele momento, eu não fui perseguida por gente de fora. Eram falsos missionários. Eu fui até roubada ali dentro. Roubaram o meu dinheiro, né? Aplicaram um golpe, entrou ali um missionário e ele aplicou um golpe em algumas pessoas da base missionária que eu estava. Explicando que ele estava com um determinado problema de saúde, mas ele tinha ganhado um dinheiro. E aí você sabe como é que dinheiro de missionário é escasso, né? Então a gente tinha dinheiro para se manter ali. E aí a gente, eu tenho esse aqui, o outro juntou um pouquinho, o outro juntou um pouquinho, depois ele nos dá pra gente poder pagar o aluguel, pagar comida. Era pra isso o nosso dinheiro, só pra isso. A gente corria atrás pra poder. Sabe o que aconteceu? Ele fugiu com o dinheiro. E era mentira tudo aquilo que ele contou. Ele contou chorando, gente. Missionário. Chorando. Tinha gente ali que tava endemoniado com o espírito de Lilith. Gente, pensa. Mas sabe quem mais era pior de tudo aquilo ali? Eu. Sabia? Porque maldição sem causa não encontra pouso. E eu tinha muitas legalidades que precisavam ser fechadas. E eu tinha que aprender a apanhar para começar a bater. E o Senhor me levou para um lugar que eu falei assim, aqui eu vou ser afagada. Tô voltando, Jesus. Aleluia. Jesus me chamou. Tô pra ti. E quando eu cheguei lá, descobri que eu tava numa casa que tinha pedra fundamental de um bairro que era campeão de suicídio. Campeão de coisas ruins. De um bairro não, a cidade, né? Era o índice de suicídio altíssimo. Descobri que o quarto que eu tava, comecei a ser perseguições. Comecei a ver coisas, sabe por quê? Porque a pedra fundamental da maçonaria, da ilha da magia, estava na casa onde eu fiquei. Eu nunca tinha visto bruxa ter projeção astral, que eu achava que era mentira, de sair do corpo e começar a ferir as pessoas à noite. Eu não sabia que eu tinha ido para lá. Os líderes da base missionária não nos contaram. Eu acho que eles deveriam ter contado. Que eles alugaram uma casa, porque Deus mandou, que era uma questão profética, e botaram pessoas para serem treinadas, mas eles mesmos ficavam lá. Por quê? Porque aquela casa ali tinha sérios problemas. E eu via coisas todo dia. Comecei a ouvir vozes. Eu achei que eu ia ficar maluca ali dentro. Por isso que eu falo que às vezes você acha que é culpa tua, que você tem algum problema, mas às vezes você tá dentro de um lugar, de uma casa, que precisa o quê? Que precisa de fato de você colocar isso. E você fazer uma libertação e você expulsar aqueles espíritos que estão ali. Ah lá, é Florianópolis mesmo, tá? Então você precisa expulsar aquele espírito que tá ali. Não dá. Não dá.
Perdão, tá, gente? Eu não gosto de ficar fazendo essas coisas, mas não dá, eu chorei. Agora eu tô assim. E eu choro, acontece isso. Meu nariz. E aí você começa assim, gente, será que eu tô ficando maluca? Será que eu tô ficando descompensada? Será que eu tô ficando desequilibrada? Por que eu tô irritada tanto com as pessoas? Por que eu grito? Por que nada tá legal? Por que eu tô ficando essa pessoa que nem eu mesma tô gostando de ser? Foi o que aconteceu comigo lá, tá? E aí, gente, eu não tô falando nomes aqui, por quê? Porque eu acho que o mais importante é você identificar essa história, tá? É você identificar essa história com você, tá? Porque as pessoas ali, elas têm as suas contribuições. E eu percebi o quanto os missionários, de uma forma em geral, tá? Os ministérios missionários estão num tempo em que tem que saber de batalha espiritual. Acabou aquele negócio daquele espírito evangelístico. Por quê? Porque no mundo, no fim dos tempos, o amor vai se esfriar. Então, aquele espírito evangelístico que fazia todo mundo se converter, a Bíblia fala que no fim dos tempos eles vão sentir fome e sede de palavra e não vão encontrar. Então, o que o missionário precisa ter para conseguir captar essas almas que estão tão difíceis? Nível de batalha espiritual elevado. Todo missionário tem que aprender a estar e se posicionar, né? Ou então ter uma cobertura ali dentro do ministério apostólico, tá? Tem que ter, pra quê? Pra ele conseguir seguir adiante. E o que aconteceu? Eu morando numa casa, na Ilha da Magia, que eu não sabia, mas tinha pedra fundamental do bairro. O que eu tinha a ver com isso na minha cabeça na época? Maior é Jesus. Mas só que a mesa que a gente sentava para comer era uma mesa que os maçons se reuniam. Porque aquela foi a primeira casa do bairro. Os maçons se reuniam ali antes. Aquela mesa que eu sentava para comer era uma mesa que tinha sacrifício. Era um altar. Sabia disso? Então, eu, batista, tradicionalzona mesmo, olhava para aquilo e falava assim, isso aqui é mentira. Isso aqui não existe. E aí eu comecei a ver anjos caídos. E aí o Senhor começou a me explicar 12 tronos. Tudo isso ali, no fogo. Eles alugaram justamente essa casa porque eles disseram que foi o quê? Um ato profético. Orando para eles tomarem aquele bairro para Jesus. Aí eles fizeram esse ato profético, tiveram, né, um direcionamento, segundo eles, foi um direcionamento de Deus, que eles sentiram. Então vamos alugar essa casa e botaram os missionários que chegavam lá para ser treinados. Essa casa, depois que eu saí, ela foi fechada. Não demorou muito. A gente era da segunda turma que frequentou essa casa. A primeira turma, eu soube também depois, obviamente, minha amiga que fez parte da primeira turma, né? Que não foi fácil. E aí, olha aqui, ó, conheço todas as técnicas dos maçons, tem um primo que é. Menina, eu fui pra lá achando que ia ser afagada. Quando Deus tem chamado pra linha de frente, Ele tem chamado pra linha de frente. E ali Ele me curou, sabe por quê? Ele disse pra mim, né? Se você saiu por causa de ofensa, você vai ter a chance de ser aprovada novamente. E você vai ficar no meio da ofensa. E eu fiquei. Mas não pense que eu era santa e as pessoas que estavam ali eram pessoas que estavam sendo usadas pelo diabo para ficar fazendo aquilo comigo. Eu tinha muitas legalidades que eu não sabia, não entendia nada de batalha espiritual. E Deus foi fechando cada uma delas. Isso levou alguns anos. Eu acho que foram 2 anos para Ele me mostrar tudo. E aí, o que Ele faz? Ele começou a me explicar sobre os 12 tronos. E aí a primeira pessoa, o primeiro espírito que eu vi e que eu levei um susto foi Lúcifer. E quando eu vi foi o diabo mesmo. Então, eu vi o diabo. Ele cheira muito mal, inclusive. Ele tem o cabelo preto, pelo menos foi a forma que eu vi, tá? Mais ou menos até aqui. Muito bonito. Porém, o olho é todo preto, não tem essa parte branca que a gente tem.
tá? E é um olho extremamente de trevas, mas ele era muito bonito. Então no dia seguinte eu fui, falei com a minha liderança e expliquei que eu tinha visto um homem, tá? Que era um anjo, parecia ser um anjo, mas ele era do mal. Por quê? Porque ele era do mal, mas ele era bonito. E aí o que a minha liderança falou? Vai orar porque não existe demônio bonito. É tudo feio. Né? Era algo assim, gente, como assim bonito? Que isso? Eles são todos deformados e tal. Vai orar, menina! E outra coisa, a gente não fica vendo anjo assim, não. Não existe ver anjo. Não existe ver anjo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a falar, não, Deus, tem alguma coisa errada. Por que sou eu que estou vendo? Por que ninguém acredita em mim? Era o Senhor me fazendo passar pela prova, porque o profeta tem disso. Para ele ser aprovado. As pessoas não acreditam nele. Depois vão acreditar. Lá na frente vão acreditar. E era a prova do Senhor que acontecesse assim. E você deve julgar essa pessoa que falou isso para mim? Não, porque ela aprendeu assim. E com certeza já fez isso com alguém. Com certeza você já fez isso com alguém. Você pode ter certeza que você já desacreditou alguém. E quando foi com você, você sentiu vítima. Mas você não é vítima de nada. Eu não era vítima de nada. Quem era vítima aqui na história, o único vítima de verdade que era inocente era Jesus. E eu fazia coisas, eu me achava tão vitimazinha, mas quando eu fazia coisa com as pessoas, eu não achava que eu era tão vítima assim. Então é muito fácil você achar que você é isso e daquilo. Ele tem cheiro de morte mesmo. Ele tem um cheiro ruim, é um cheiro de morte misturado com... Só que você pensa numa coisa que já tá fedendo e você joga no fogo. É um negócio que é muito forte. Eu não senti. Deus não me permitiu sentir tanto, tá? Como eu já conversei com o meu apóstolo e ele falou que ele ficou, acho que, um dia vomitando depois que isso aconteceu, porque o cheiro era muito forte. Então, pela misericórdia, eu não senti aquilo tão horrível. Mas eu o vi todo de preto mesmo. Todo de preto, tá? E ele tinha, assim, tinha pele de ouro. Tipo escamas, do jeitinho que tá escrito. Gente, presta atenção. Então, sumo de enxofre o cheiro. Não sei, porque eu nunca senti cheiro de enxofre assim, mas eu acho que é mais ou menos isso. Mas fede muito, a ponto de você não conseguir ficar. E eu vi. Então, esse foi o primeiro principado que eu vi. O Senhor começou a me falar que estava levantando o meu nível e que não era mais demônio, que nunca foi o plano dele ficar, sabe, lutando com não sei o que de Exu e pomba gira, gente. Nunca foi o plano de Deus pra tua vida. E as pessoas... Isso aqui é o tranca-rua. Gente, esquece isso. Jesus nunca perguntou o nome de demônio, mas perguntou o nome de legião, porque legião era uma hoste espiritual. Jesus nunca perguntou o nome de demônio, mas ele sabia o nome de Mamon, que é uma potestade composta de 4 cabeças. É uma besta, né? Composta de 4 cabeças. Na verdade, representa o dinheiro, né? Então, são 4 gafanhotos ali, tá? Que trabalham para Mamon. Mamon, na verdade, é uma entidade, uma potestade composta de 4 cabeças. São 4 espíritos malignos, tá? Que comandam ali. Ele sabia o nome. E aí a gente começa a entender em Efésios 4, quando está falando o seguinte, que o plano de Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele foi ao inferno, fez cativeiro, trouxe dons aos homens, e também para fazer conhecida a igreja, conhecida nas regiões celestes por principados e potestades. Esse é teu nível, tá? Presta atenção. Principados e potestades. Esse é teu nível. Aí a gente tá querendo saber o Exu de não sei o que lá das quantas. Eu sei que Deus pode te revelar isso por alguma causa específica. Mas deixa eu explicar uma coisa. O teu nível de guerra precisa mudar. Precisa mudar. Ó, a Daiane falando que já viu Lilith transfigurada em Berremote. É ela mesma. A própria. E eu fui passando por cada um dos 12 tronos. Apanhei de todos. Eu ficava toda roxa. Gente, foi um negócio que ninguém, se eu contasse, ninguém ia acreditar e achava que eu era maluca, né? Mas graças a Deus passou. Fiquei com a cara chupada que Deus dava. Eu fiquei com uma cara horrorosa. Eu fiquei com uma aparência. Emagreci muito.
Todo dia tinha uma luta. Todo dia eu apanhava, cara. Todo dia. Todo dia. As bruxas. Projeção astral. Elas saíam do corpo, meu amigo. É aquele nível que tem na África, lembra? Tá? Com ajuda, aquela alma sai do corpo como se estivesse dormindo. Tá certo? E eles acessam o ocultismo, tá bom? Por quê? Porque os magos de Faraó transformaram água em sangue também, tá bom, galera? Fizeram Ram sair lá do Nilo, tá? Então existe poder no inferno que a gente não sabe, tá bom? E aí essas bruxas, elas me batiam em algumas pessoas ali. Sabe o que elas faziam lá na base? E isso tem testemunha, tá, gente? Porque todo mundo via. E aí um dia a líder contou pra gente que era isso. Às vezes elas saíam do corpo, tá? E elas iam pra chamar as pessoas quando tava, por exemplo, um grande clamor. Elas começavam a tocar a campainha. Quando a gente saía pra atender, não era ninguém. E era muito perto. Não tem como alguém ter corrido, sabe? E essas bruxas, elas ganhavam esse tipo de poder com uma coisa. Ali onde eu estava, nessa base missionária, tinha uma universidade perto. E essa universidade tinha muitas mulheres, né, que buscavam aí fazer abortos, porque ficavam grávidas, queriam continuar a faculdade. E aí essas bruxas se ofereciam, por exemplo, para fazer o aborto de forma clandestina e ficavam com o feto. E comiam. Bebiam sangue. Então, elas ganhavam um nível de poder diferenciado, tá? Diferenciado. Então, por conta disso, elas saíam, tá? Elas saíam do corpo, atormentar as pessoas. E aquele bairro, você não tem noção da quantidade de gente que se matava do nada. Mas era por quê? Porque elas atormentavam as pessoas. Eram espíritos humanos. Essas fortalezas precisam ser quebradas. É por isso que está escrito que a tua luta não é carnal, ela é espiritual, poderosas em Deus para derrubar barreiras e toda fortaleza de argumento contra o conhecimento de Jesus Cristo, levando todo espírito humano cativo à obediência da palavra de Deus. Você nunca percebeu isso? Nunca percebeu isso? Então, começa a usar. Então, Deus começou a me mostrar muitas armas. Um dia ele falou, chega de apanhar, eu vou te ensinar a bater. Você já aprendeu. Eu comecei a bater. Comecei a bater pesado. Eu comecei a bater. Por quê? Porque a humilhação precede a honra. Quem não sabe ser humilhado, quem não sabe ser perseguido, quem não sabe passar por perseguições, não vai ser levantado. Tá? E na realidade, eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Eu vi aqui um comentário, puxa, eu não entendo por que a igreja tradicional não aborda essas coisas. Nem a pentecostal, meu amigo. Nem a pentecostal. Dessa forma, não aborda. Não é tradicional. Mas na realidade, sabe o que eu penso? É que não era para o tempo. Para aquele tempo. Como está escrito em Daniel 12. Olha, guarde isso aí para você. No tempo certo, vai ser liberado. O apóstolo Paulo também fala isso em Efésios 3. Olha, não era para aquele tempo, mas era para ser revelado para essa geração. Então existem coisas que é para essa geração. Somos muito gratos. Por quê? Porque foi essa igreja até hoje que nunca foi destruída e você conheceu Jesus. Você já pensou nisso? Você já pensou? Então, na realidade, o papel da igreja em cada geração é diferente. E o nosso papel hoje é aprender a ganhar autoridade no mundo espiritual através da humilhação, suportando críticas, suportando perseguições e falando assim, eu não arredo o pé porque essa casa é do meu pai. Se tiver alguém que sair, é o filho das trevas, não o filho da luz. A casa é do meu pai, eu fico aqui. Ponto. A casa do meu pai e eu não saio de sua presença. Não saia da presença de Deus por causa dos filhos do diabo que estão tentando te tirar de lá. Porque eles querem que você saia. Eles querem que você saia. Glória a Deus.
E aí Deus começou a me mostrar 12 principados. Quando chegou a época de Lilith, gente, eu acordava e dava de cara com ela assim, ó. Eu lembro como se fosse hoje. Assim, na beira da minha cama, em pé, olhando pra minha cara. Olhando pra minha cara. Gente, eu ficava pedificada, bem assim, não me mexia. E eu dormia de novo e acordava de novo e ficava aquela coisa. Gente, vocês não têm noção. Cada um dos 12 tronos. E o Senhor me falou, eu estou preparando as suas mãos. Você vai libertar muitos cativos em meu nome. E eu vou te colocar numa posição de honra. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. E ele fez isso com alguém que outrora tinha sido humilhada. Uma mãe solteira que nunca se casou. Porque quando eu decidi voltar para o caminho do Senhor, eu conversei com o pai do meu filho, que a gente ia se casar, ele decidiu não seguir ao Senhor. E eu terminei. Porque o Senhor falou. O Senhor falou, não é esse. Não é esse. Estou sozinha até então. Estou há muito tempo solteira. Em consagração a Deus. Sem ninguém me tocar, solteira. Por quê? Porque eu estou esperando nele. Porque tem coisa, gente, que você, dependendo de onde Deus quer te levar, Deus quer que você fique como? Deus quer que você fique um tempo só. Eu já expliquei sobre isso pra vocês. Às vezes você tá achando assim, solteira, não sei o quê, que é porque, nossa, por que você não casou? Vamos orar pra você casar. Você nem sabe se é Deus que quer que você case naquele tempo. Sabe por quê? Você não precisa fazer sexo com um montão de gente, não. Basta fazer sexo com um estragado. A quantidade de demônio que tem naquele homem foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Então, assim, aquela pessoa não sabe, mas às vezes aquele homem teve muitos relacionamentos. E aí o que Deus faz? Deus pega e te ajuda. Ele fala, olha, agora ninguém. E aí o que ele faz? Ele vai e começa a te limpar. Começa a limpar o teu DNA. Tá? E você tá tudo bem. Então, assim, esse é o momento de ficar solteira, gente. Tem igreja que eu vou, né, e tal... E é muito engraçado, e as pessoas sempre pedem e tal, pra eu fazer oração, tal. Aí vira e mexe, mas e o casamento, né, e tal. Deus tem promessas pra nós, mas Ele tem tempo. Então, tipo assim, esse é o tempo que eu preciso. Tá chegando, vocês vão ver. Mas eu preciso estar solteira. Eu precisei passar esses anos todos solteira. Por quê? Pra poder entrar no nível de batalha espiritual que Deus vai me colocar. Isso foi um pedido para ele. Isso é um pedido dele para mim. Na verdade, ele disse para eu fazer isso, tá? Então, eu estou fazendo isso, estou respeitando. Por quê? Porque eu quero. Eu quero a glória da segunda casa. Eu quero receber a minha coroa e a minha recompensa, o meu galardão. Deus pediu para que eu ficasse assim. E eu estou obedecendo, assim como Paulo obedeceu. Mas diferente de Paulo, Deus me casará, né? Mas eu estou obedecendo. Porque Ele me resgatou. Isso não me preocupa. Isso não me preocupa nada. E aí, o que acontece? Os casados, muitas das vezes, né? Casais de apóstolos. Olha, gente, apóstolo. Olha, somos um casal, bispos, não sei quantos anos. E a eles não é entregue o conhecimento que Deus me entregou. Eles não sabem aquilo que Deus me entregou. E isso deixa muitos deles bravos, né? Mas não é porque eu sou assim. É simplesmente porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele simplesmente usa os improváveis, aqueles que foram humilhados, para mostrar para os outros que é poder dele. E aí ele fez isso comigo. Então, se Deus está trazendo para você um novo tipo de unção, se Deus está trazendo para você uma nova história, entenda e comece a viver e aproveitar a tua solteirice.
Porque enquanto você é solteiro, existem coisas que você pode fazer para Deus que é diferente de quando você está casado. Quando você está casado, você precisa cuidar do teu marido e dividir o tempo para algumas coisas. Se eu estivesse casado agora, eu não iria conseguir cumprir aquilo que Deus está me mandando. Tudo tem seu tempo. E depois que eu entregar o que ele precisa, ele vai o quê? Agora eu vou esperar com mais calma solteira. Olha só, estou solteira há um tempo. É um tempo que Deus quer ficar assim, você e ele. Eu vou cantar uma música que eu compus e vou ministrar na tua vida. Você que é solteira, você vai ter um outro tipo de conhecimento agora. Você que é solteira, você vai se sentir mais afagada e entender que é o tempo de ficar solteira, tá tudo bem. E as pessoas julgam muito. Mas, se você é de linha de frente de batalha, acostume-se assim. Porque tem espinho na carne que Deus não tira. Para que a graça dele te baste, você fique sempre humilde. Porque aqueles que Deus derrama muito conhecimento, muita profundidade, correm um risco de ficar arrogantes. Como que Deus protege você de você mesmo? Deus permite que a graça dele te basta. Permite que você seja, muitas das vezes, esbofeteado. Porque Paulo disse, olha, 2 vezes eu fui esbofeteado por um servo de Satanás, por um mensageiro de Satanás. Gente, eu fui esbofeteado por um mensageiro de Satanás. E muitas das vezes Deus vai permitir que você seja esbofeteado. E eu pedi para ele tirar esse espinho na minha carne, eu pedi para ele tirar, ele não tirava. Até que na 3ª vez ele disse, minha graça te basta. Porque quando você é fraco, aí você é forte. E a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sinto que devo me divorciar, meu casamento atrapalha meu chamado esposo, ele não quer mais ser cristão. Você tem que levar isso para Deus. Tem que levar para Deus, porque casamento é uma aliança, né? Algo muito sério. Gente. Eu já ouvi do Senhor, a minha graça te basta. Então agora você que está solteiro, solteira, peça para Deus para reter os teus desejos até a hora certa de você casar. Porque às vezes você não sabe, mas você se relacionou emocionalmente com alguém. E o teu DNA, ai meu Deus, se contaminou de uma forma, o teu DNA espiritual, de uma forma que talvez você não saiba. Mas só que agora Deus está trazendo isso para você. É um negócio muito sério. E Deus me aceitou de volta, como eu disse. Como que ele pôde me aceitar de volta? Depois de tanta ofensa que eu fiz contra ele. Ele me aceitou. Agora cabe a você carregar a tua cruz. Deus te aceita de volta, mas a cruz que ele tem que carregar é você. Carregue a tua cruz e me siga. Você quer? Carregue a tua cruz. Carregue a tua cruz. Só dele ter te salvado já é maravilhoso, sabe? Só de você ter se salvado. Olha, Sharon falando, eu me identifico muito com você, meu Deus. Glória a Deus. E é assim que funciona. E eu vou cantar uma canção que eu mesma compus quando Deus me chamou de volta e eu voltei pro caminho do Senhor. E hoje tenho um filhinho de 8 anos. E ele me levou para um nível de profundidade que ele falou mesmo que ele ia fazer. Todo o tempo que eu fiquei afastada da presença do Senhor, que ele ia fazer e ia acelerar um processo de uma forma que eu não ia entender o nível de conhecimento que ele ia me dar em tão pouco tempo. E foram 8 anos que ele me entregou esse conhecimento. E eu realmente fiquei abismada com esse conhecimento. Ele falou, tudo aquilo que o inimigo roubou, eu vou restituir os anos consumidos pelo gafanhoto. Restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. E você terá em dobro tudo aquilo que te tiraram.
o Senhor está limpando você. Você tem que esperar. Alguns ele pode fazer assim, ó. Mas ele não quis fazer assim comigo. Ele quis desse jeito. Que seja. Que seja. E aí, vamos orar. Vamos louvar ao Senhor. E quando Deus me chamou de volta, eu cantei, Ele me deu essa canção, que é baseada no livro de Cantares de Salomão. E eu quero cantar pra você, amém? É bem assim, ó, não sei se eu vou lembrar, tá? O meu noivo vem saltando sobre os montes, cavalgando ele vem me encontrar. Eu estou te esperando, meu amado, no nosso lugar, no lugar secreto. E se você quer casar, entenda como está escrito lá no livro de Cantares. Você não pode sair procurando igual muitas mulheres estão fazendo. Você tem que aprender a esperar no lugar secreto. É ali que ele pode te achar. Está escrito. Espere e o teu noivo vai te achar. É bem assim, ó. O meu noivo vem saltando sobre os montes, cavalgando ele vem me encontrar. Eu estou te esperando, ó meu amado, no nosso lugar, no lugar secreto. Certo dia acordei e não te vi. Não foi isso que a Sulamita fez? Saí pela cidade procurando por você. Nas ruas e calçadas procurei, mas foi em vão. Onde está o meu amado? Não foi isso que ela perguntou? Que eu amo tanto. E então eu me lembrei do meu lugar. Aquele que tu sabes e podes me achar. E decidi voltar para te esperar no nosso lugar. E aí ela fala: noivo, volta, estou enferma de amor. Eu sei que saí do meu lugar, mas eu retornei por amor. Vem me encontrar antes do dia raiar. Eu sei que quando estou no meu lugar, assim o meu noivo vai me achar. Então, hoje nós vamos orar e o Senhor vai te colocar no lugar secreto. Noivo, volta, estou enferma de amor. E eu falava para ele isso. Eu estou doente de tanto amor. Doente de tanto amor. E a minha doença não tem cura. Eu estou enferma de amor. Só vai curar quando ele voltar pra mim. Quando ele arrebatar a sua noiva e me levar pra casa. Amém? Eu nunca casei, no caso, né? É diferente, eu nunca casei. Eu tive um filho, tive relação sexual, mas nunca casei. Tá? Glória a Deus. Ele me nota, preciso aprender com você, Cláudia. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Eu quero que você volte para Cristo hoje. Volte para Ele de verdade, sem perguntar por que você está solteira, sem perguntar por que você está passando pelo que você está passando, sem perguntar por que você sofre tanto. Apenas ame. Ame o Senhor Jesus e aceite o profeta. E aceite o processo. Sou viúva e não tenho filhos. Mas a Bíblia diz que em um dia você será casada e com filhos. Não está escrito isso? E o Senhor vai punir Jezebel? Não é assim? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos homens e mulheres que estão aqui nessa live, que já passaram ou que vão assistir essa live depois. Eu quero colocar cada um deles que foram perseguidos nas igrejas e estão afastados do caminho do Senhor para que eles voltem.
Eu quero pedir ao Senhor que traga sobre eles uma unção específica, Deus. Uma aliança renovada, uma aliança que nunca mais eles vão se desviar da tua presença, assim como está escrito. Pai amado, eu peço ao Senhor que esteja, Pai, cuidando de cada uma dessas pessoas que está aqui. Que elas sintam de fato a tua visitação. Cada uma das pessoas que está aqui, que sinta como se fosse única. Onde estou eu, ela e o Espírito Santo conversando, orando, juntas, unidas em amor. Eu estou só com você nesse lugar onde você está. Só está eu, você e o Espírito Santo, dando mão para nós e te trazendo para um lugar onde você nunca deveria ter saído. Se eu estou aqui 23 e 24, abri esse vídeo, eu pensei que eu ia falar durante 5, 10 minutos. 5 não, achei que eu fosse falar uns 20 minutos. Mas o Senhor me mostrou o quanto tinha pessoas aqui nessa situação que precisavam voltar. E muitas pessoas colocaram, eu quero voltar, eu quero voltar. Voltar para o início de tudo. Às vezes você está dentro da igreja, mas você sabe que você precisa voltar. E hoje o Senhor está te chamando, te chamando, te chamando. E olha, já vai dar madrugada, né? Eu amo aquela canção que fala: eu vou, alta madrugada, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. E aí ele fala, né? Meu coração aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração aperta ao ouvi-lo te chamando. E o que ele está fazendo agora? Te chamando, me chamando, me chamando e me chamando. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Não é assim? Nem que seja simplesmente pra ficarmos a sós. Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Que Jesus te dê prazer de você ficar só com ele, sabe? Só com ele. E tá tudo bem. Oh, Deus, obrigado. Porque o Senhor me amou. Porque o Senhor me ensinou a perdoar. Porque o Senhor me ensinou a me arrepender. E não permitiu que o orgulho tomasse conta de mim. Obrigada, Deus, porque quando eu achava que eu era vítima, eu era a mais culpada. Obrigada, Deus. Porque agora eu sei que é porque o Senhor tem o chamado. Tem chamado na linha de frente para essas pessoas aqui. Tem chamado na linha de frente para você. E você não entende porque tanta perseguição. Você foi chamado para a linha de frente. Ah, Senhor. E a Pabi está dizendo: ensina, Senhor, a perdoar aqueles que me perseguiram. Não é muito ensinamento, porque você não precisa sentir nada, sabe? Você só toma uma decisão. As pessoas esperam: eu tô sentindo para perdoar, sabe? Não adianta falar da boca para fora. Quem disse? Primeiro você precisa declarar e chamar essa realidade. Senhor, eu perdoo, porque isso é um mandamento. Perdão é um mandamento do Senhor, porque se você não perdoa, você não é perdoado por Deus. Então não é escolha não perdoar, sabe? Não é escolha não perdoar, não. Você fala: Deus, eu libero essa pessoa no mundo espiritual. Eu libero essa pessoa no mundo espiritual. Você não precisa ser amiguinha dela, você não precisa ir lá, você não precisa correr atrás. Você não precisa, sabe? Oh, Deus. Oh, Deus. Vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar, Deus, principalmente para aquelas pessoas que pediram
pediram, Deus, ajuda, como a Pabi Carvalho, que está aqui e pediu ajuda porque precisa perdoar e viu essa necessidade. Olha, a Mônica também está falando, Deus, cada pessoa que precisa perdoar aqui, que o Senhor dê força agora. E eu quero que você fale juntamente comigo. Eu, fulana, em nome de Jesus, libero perdão àqueles que me têm perseguido. Agora, nesta hora, libero essas pessoas no mundo espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero declarar as suas bênçãos sobre a sua vida. E eu quero pedir, Senhor, que essas pessoas que têm chamado de linha de frente nesse lugar, eu quero pedir, Senhor, para aquelas pessoas que têm chamado da linha de frente, que está aqui, que vai assistir essa live, que o Senhor fale com elas de uma forma especial. Mostre para elas, Senhor Deus, em sonhos, em visões, na tua palavra, na mente delas. Fale com elas, seja da forma que for, mas fale, mostra para elas que elas são linha de frente e por isso apanharam tanto. Pai, esteja com elas, esteja revestindo elas com a armadura do amor e com firmeza para romper barreiras espirituais, para derrubá-las e para ser vencedora. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, não é pela força, pela violência, nem pelo gritar, mas é o poder das palavras que a gente libera, que estão de acordo com a vontade de Deus. Acontece e ponto final. E ponto final. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a tua vida. Shalom, shalom, shalom. Aleluia.